Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. O mundo está de pernas para o ar e o Brasil vive a mais perfeita confusão sob o aspecto
político e econômico. E ainda assim tem alguns acréscimos que assustam a gente, como, por exemplo, esse que o Globo está dando de manchete: parlamentares usam emendas até para times de futebol. Você acredita? Precisa acabar com essas emendas. Vai ser difícil, quase impossível, porque isso fica dependendo de uma lei votada pelo Congresso, e o Congresso, no fundo, é o grande beneficiário político e, às vezes, até algo mais dessas emendas legislativas, né, que usurpam o poder do executivo e são usadas de maneira obscura. Obscura, a gente não sabe exatamente para onde vai e para quem volta esse dinheiro. Olha, em 3 anos, 13,5 milhões foram destinados a clubes pequenos. Dinheiro vai, inclusive, para salário de jogadores e compra de equipamentos. Isso é dinheiro seu, viu? Dinheiro seu, madame. Dinheiro seu, ilustre cavalheiro. Dinheiro dos seus impostos, que aumentam cada vez mais. Tem aqui o nome quem deu mais dinheiro para clube de futebol? Os senadores Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, são alguns dos parlamentares que enviaram recursos para os seus times de coração. Que bonitinho! Isso é uma vergonha! Isso é uma vergonha! O que faz essa gente com o nosso dinheiro. Tem uma notícia matinal triste aqui. Aquele candidato a presidente da Colômbia que tinha sido alvo de um tiro, de alguns tiros, num atentado, morreu esta noite. Miguel Uribe não resistiu, ficou algum tempo no hospital e morreu esta noite ou esta manhã, algumas horas. Nós vamos ter um encontro importante, depois eu falo do Brasil, tem 2 notícias importantes internacionais. Durante o fim de semana ficou marcado o encontro entre Putin e Trump no Alasca. Esse encontro prescindiu da ausência de Zelensky, embora vá se tratar da Ucrânia. Eu tenho a impressão que eles vão se juntar e afanar um território da Ucrânia, usando as forças americanas, o poder americano e a guerra russa, para tentar um cessar-fogo, pelo menos na Ucrânia. O presidente Trump está encasquetado com isso porque, durante a campanha eleitoral, ele prometeu acabar com a guerra na Ucrânia no primeiro dia. Você percebeu que ele não acabou, a guerra continua e continua ferocíssima, com ataques russos e a Ucrânia bastante destruída, partes da Ucrânia destruídas, território tomado, e o Putin não vai querer fazer nenhum acordo sem receber territórios da Ucrânia. Ele quer alguns territórios e a Ucrânia teria que ceder. Agora, o encontro no Alasca entre Putin e Trump, sem Zelensky, significa que eles vão dividir a Ucrânia sem a presença do presidente ucraniano
Volodymyr Zelensky. Quer dizer, as grandes potências decidem, os pequenos países potencialmente fracos acabam tendo de se submeter. Uma espécie de vamos dividir o território para conquistar a paz. Tomara que essa impressão que eu tenho não se realize. Tem um fato interessante, é que o local escolhido para a reunião é o Alasca. Muita gente não sabe. O Alasca é um território incrustado no Canadá. Incrustado não, é lateral, assim, é beira-mar, né, no Canadá. E é um estado americano. Foi comprado da Rússia em 1867 e lá vai pedrada. Os Estados Unidos compraram da Rússia. Era território russo. E pouca gente sabe também que o Alasca é vizinho da Rússia. É vizinho. Quando você olha o planisfério, você não tem ideia disso. Quando você olha o globo terrestre, você não tem ideia disso. Mas a distância entre o Alasca e a Rússia é de cerca de 85 quilômetros. O que separa, portanto, os Estados Unidos da Rússia é um estreito chamado Estreito de Bering, que tem 85 quilômetros. Quando o inverno é intenso, é possível atravessar de carro de um lado para o outro. Você pode ir dos Estados Unidos, que é o Alasca, para a Rússia, de automóvel. Essa travessia é proibida. Nos Estados Unidos, essa zona de praia, essa zona de litoral é considerada a área de segurança, e você, para ir de um lado para o outro, tem que parar lá num porto e ser submetido aos cuidados burocráticos da Rússia. Mas estão separados, Rússia e Estados Unidos, por um estreito, o Estreito de Bering, com 85 quilômetros. E eu não sei por que escolheram Alasca, porque não é provavelmente um local de grande agrado da Rússia. Claro que hoje a Rússia não venderia o território do Alasca, porque além de estratégico, ele é cheio de petróleo e de outras preciosidades minerais. Então, vamos ver o que vai sair. A reunião é na sexta-feira. Outra coisa importante é que, nas últimas horas, Israel bombardeou Gaza. Bombardeou mais exatamente a cidade de Gaza. Teriam morrido, fala-se de uma família de 8 pessoas, e 2 jornalistas. 2 jornalistas teriam perecido nesse ataque israelense. Em Israel, as coisas estão confusas, há manifestações de rua cada vez mais pesadas contra a ação de Benjamin Netanyahu em Gaza, e agora ele veio com essa história de que quer tomar grande parte de Gaza para depois entregar a um governo árabe que não seja do Hamas. A gente sabe como essas coisas começam, não dá para saber como elas terminam. Se imagina que Benjamin Netanyahu gostaria de fazer uma anexação. Não sei se isso é o princípio de uma anexação temporária que nunca acaba, mas a ideia é péssima. O exército de Israel, as forças armadas de Israel, já se manifestaram contra esse tipo de ação. Há dificuldade de caráter militar e tem a questão humanitária também. Chega, né? Israel já tinha
que ter terminado com essa guerra. Não vai acabar com... O Hamas está virtualmente derrotado. Claro que ainda há grupos microscópicos pequenos do Hamas em ação, mas não conta mais em termos de forças. O Israel já poderia ter terminado com essa guerra, mas a versão é que o fim da guerra seria o fim político de Benjamin Netanyahu e ele quer, claro, se preservar. Bom, deixa eu ver o que tem aqui no Globo Mais. Durante o fim de semana também, parece que o fato não é importante, mas o presidente do Corinthians sofreu impeachment. Augusto Belo sofreu impeachment, acusado de corrupção. Vai ter um mandato tampão, não se sabe ainda quem vai assumir a presidência efetiva do Corinthians. Vamos ver o que vai acontecer. O Corinthians, que é um grande clube brasileiro, tem sido, pelos anos, tem várias histórias de rapinagem no Corinthians. Nem todas punidas, mas várias histórias. O Corinthians tem eleito algumas figuras que conseguem vender uma popularidade interna no clube, mas depois querem usufruir desse clube. Deve acontecer nos outros também, mas em alguns outros, mas a gente nem sempre fica sabendo. Depois teve um ataque a rojões ao campo do Palmeiras. Isso é uma bandidagem que tem que ser reprimida pela lei. Não pode passar a mão na cabeça dessa gente. O fato de ser uma torcida de futebol que realiza isso não deixa de ser um ato de terrorismo. Um ato de terrorismo que precisa ser punido com toda a força da lei. Bom, deixa eu dar uma espiada nos outros jornais junto com você. Olha aqui, Folha de São Paulo, governo deve cobrar que setores garantam emprego em pacote contra tarifaço. Deve sair nas próximas horas, porque tem sido adiado. Não é fácil. Você tem que contemplar todos os setores, teoricamente, todos os setores afetados, são vários, não se tem o número exato, é confuso. As coisas estão confusas dentro disso. A gente fica sabendo, por exemplo, que uma empresa que exporta peixe resolveu levar peixe de avião, gastou uma nota enorme para mandar de avião, depois ficou sabendo que poderia ter embarcado os peixes através de navio, porque a legislação do tarifaço prevê que artigos em trânsito embarcados na data tal ainda estariam isentos. Quer dizer, tem muita desinformação, as empresas estão desorientadas. Você vai ver no noticiário como aparece aqui. Então, medidas prevêem compras públicas e postergação de impostos. Dizem que essas providências já estão na mão do presidente Lula. O governo cobrará a manutenção de empregos para as empresas que tomarem crédito subsidiado pelo Tesouro Nacional ao enfrentar os prejuízos da sobretaxa de 50% de impostos pelo presidente americano Donald Trump. E aí vai dizendo como é que está a situação desse pacote. O pacote costurado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve conter ainda uma postergação
no pagamento de tributos. Olha, tem gente que acha que o governo tem que ir mais devagar com esses subsídios. Primeiro, porque não tem dinheiro. E segundo, porque se não tem dinheiro, não tem segundo. Quer dizer, vai tirar dinheiro de outros setores. E será que o setor privado tem o direito de ter esses subsídios desse tamanho? Será? Tem gente que pensa assim. Agora, o governo não quer desemprego e quer reduzir a crise. Então, gasta para conseguir uma estabilidade dentro dessa situação extremamente perigosa sob o aspecto econômico para o Brasil. Folha traz uma coisa aqui que a gente já vai sabendo, né? O verde da Amazônia, né? Aquela imensidão, os rios, a pureza, os índios inocentes e tal, isso vai perdendo no noticiário e vai aparecendo. Assassinatos na Amazônia crescem com tráfico por rios. O aumento dos assassinatos na Amazônia nos últimos anos está ligado à dinâmica do tráfico de drogas pelos rios da região e à interdição do espaço aéreo contra aeronaves não autorizadas, segundo pesquisadores. Quer dizer, o crime organizado é isso, está, eu não vou exagerar, começando a tomar conta da Amazônia. E continua o rolo no Pará, se é que Belém vai suportar ou não vai suportar a COP30, ainda não tem lugar para todo mundo. O que me impressionou, que eu achei vergonhoso, foi uma proposta que um dirigente oriental recebeu, a gente não sabe de quem, idiota essa proposta, dizendo, olha, realmente tem dificuldades de acomodação, por que vocês não reduzem a sua delegação? E o Brasil está se preparando para financiar algumas delegações de países pobres. Por quê? Porque, pelo jeito, pelo correr da carruagem, há um grande perigo da COP30 fracassar. E o fracasso seria liderado por uma ausência de figuras importantes, inclusive de países pobres. Uns por falta de vontade e outros por falta de acomodação, dificuldades em Belém do Pará, etc., etc. Falando em Amazônia, está aqui uma foto na primeira página da Folha, extremamente interessante, olha, indígenas Vaimiris Atroaris se organizam para fiscalizar linha de transmissão no Amazonas. E aí o textinho diz assim, operários trabalham em montagem da torre da linha de Tucuruí dentro do território indígena para a conexão de Roraima com o sistema elétrico. Explode o número de PJs do mercado com impulso de mês. O número de trabalhadores por conta própria com CNPJ vem crescendo no Brasil. A maioria tem obtido remuneração acima do que é pago a quem é empregado formal, o que tem estimulado milhões a migrarem para o regime. O fato é o seguinte, a maneira como se encara o trabalho, o desenvolvimento da indústria, do comércio, tudo isso mudou as coisas.
tem que, quer dizer, as leis trabalhistas vão sendo superadas pela realidade. Então, as pessoas procuram essa coisa de CPJ, é uma maneira de procurar um ganho melhor num quadro onde existe essa possibilidade de escapar da CLT. Então, claro, já houve modificações de tudo, mas a pergunta é, será que elas foram ou são suficientes? Quer dizer, o mercado de trabalho vai mudando e a legislação que devia, de alguma maneira, eu não vou dizer disciplinar, mas devia, de alguma maneira, ficar de olho no mercado de trabalho, né, ficar de olho na legislação para ver se ela é cumprida, se os impostos são pagos, tudo isso ficou para trás. O Estadão cuida do tombamento de um bar em São Paulo. Olha que bonita a arquitetura desse bar. O principal é esse balcão aqui em forma de ferradura. Então está aqui. O bar não foi tombado. O que foi tombado é o que tem dentro do bar, inclusive esse balcão aqui. Aí, no bar balcão, um tombamento surpreendente. Lendário balcão de 25 metros de comprimento, que dá nome ao estabelecimento nos Jardins, e as obras de arte do local foram provisoriamente tombados por órgão municipal. A ação que pedia a preservação do imóvel acabou arquivada. Fica na esquina da Alameda Tietê com a Doc Lobo. Melo Alves. Com Melo Alves. Para quem conhece São Paulo, nos Jardins, eu infelizmente não conheço esse bar. Eu que frequento milhares de bares todos os dias, nós quatro aqui, né, ninguém frequenta dessa maneira conhecer esse bar. Eu olhei e falei, poxa, eu devia conhecer. Pelo menos ele é muito bonito. Dá uma espiada na foto, eu não sei se o bar é bom, mas o balcão e tudo merece uma visita. Agora, estão, de alguma maneira, tombando o bar. Não tomba o prédio, mas tomba o que está dentro. Se você não pode mexer no que está dentro, provavelmente não pode mexer no que está fora também. Bolívia realiza eleições sem Evo e com favoritismo da direita. Neste fim de semana, no próximo domingo. A eleição presidencial ocorrerá no próximo domingo, em meio à maior crise econômica do país no século. Também, isso é mais para frente, o Chile está se preparando para a eleição presidencial e as informações são de que os candidatos à direita estão levando vantagem também no Chile, mas tem que esperar a eleição mesmo. Olha, tem uma denúncia aqui do Estadão. Intenção de Bolsonaro foi sempre se manter no poder, anotou o assessor de Braga Neto. É uma anotação do assessor de Braga Neto que eu li e, na minha impressão, é a opinião dele. Ele não tem prova disso. Não é que o Bolsonaro é uma figura inocente. Não estou julgando esse depoimento. Documento reforça a liderança de ex-presidente em trama golpista. Aí está, anotações extraídas do celular do coronel da reserva Flávio Peregrino, assessor do general Braga Neto, expõe o incômodo dos militares com a estratégia de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro de culpá-los por tramar golpe após a eleição de 2018.
2022. E um documento revela aguirre e talento, que não se perca pelo talento, que é o repórter. O coronel diz que Bolsonaro liderava as articulações que os militares tentaram ajudá-lo, porque sempre foi a intenção dele, isso entre aspas, permanecer no poder após a derrota eleitoral. Não sei até que ponto esse senhor tinha uma presença tão próxima de Bolsonaro para saber, e isso, se você não tiver documentos, se você não tiver testemunhos, pode não passar de uma opinião desse militar. Pelo jeito aqui, é opinião sem comprovação. A opinião tem uma coisa aqui para os gordos. Comprimido contra obesidade reduz peso em até 12,4% em estudo. Mais de 1.000 pessoas participaram dos testes com orgofliprona. Eu vou ler de novo. Orfogliprona. Estudo ainda não teve revisão. Essas notícias de cura, de remédio, a gente tem que tomar cuidado, porque sempre vão aparecendo entusiastas de coisas, sempre entusiastas de coisas milagrosas. Bom, tem um editorial pesado do Estadão aqui, as consequências do autoritarismo do bem. Bolsonaro mobiliza multidões ao capitalizar o ressentimento de muitos brasileiros. É fácil chamá-los de golpistas. Difícil é admitir que abusos em nome da democracia alimentam esse azedume. Olha aí, eu vou pegar um trecho que define o que está acontecendo. O Estadão editorial. Aí no meio do editorial, Jair Bolsonaro e seus filhos e aliados responderão com razão por tentativa de golpe de Estado e por mobilizar um governo estrangeiro contra instituições nacionais. Os indícios reunidos evidenciam que o clã Bolsonaro cruzou linhas vermelhas, mas também é indisputável que o STF, notadamente por meio do ministro Alexandre de Moraes, cruzou inúmeras outras. O Supremo transformou-se em ator político de primeira ordem, instituiu inquérito sem objeto definido, decretou prisões preventivas abusivas, censurou jornalistas e age com tamanha ambivalência hermenêutica que a interpretação de suas próprias decisões passou a depender do humor de seus ministros. Viu? Isso é uma visão clara do Estadão sobre a situação brasileira. Tem aquele pessoal que invadiu lá o plenário, vai ser processado, não vai acontecer nada, e eles estão montando, o Congresso está montando uma vergonhosa situação legal para salvar a cara de todo mundo, tirando do Supremo julgamento dessas pessoas e jogando para a primeira instância. Isso é uma vergonha. Chama a polícia! Chama a polícia! Quem tomou café com a gente? Letícia de Sá, Samuel Silva, Joabe Silva, Renato Valadão, Irani Nascimento, Quinhones Filho, Edevaldo Arantes, Rosane Félix, Dirceu Freitas, Maurício Marini, Dei Queiroz, Francisquinha Brás, Isidoro Siqueira, Irene Giannone,
Francisco Souza, de Virginia, Richmond, United States. Lucimar, você escreveu United States aqui, parabéns. Lucimar Valles, de Taubaté. Adir Schermack, de Corbélia, Paraná. Algemira Paula, de Tucumã, Pará. Pessoal, muito obrigado por sua audiência. Esperamos você amanhã. Boa semana. E lembre-se, é preciso passar o Brasil a limpo. E urgente. Bom dia.